Acordei antes mesmo do despertador tocar. Fiquei ali deitada no escuro, olhando para o teto, sentindo aquela mistura estranha de empolgação e ansiedade revirando meu estômago. Era para ser o dia que planejei por tanto tempo. Meu casamento. Fiz tudo certo. Reservei o local perfeito com meses de antecedência. Encontrei um vestido que me fazia sentir eu mesma, só que melhor. E até paguei as passagens dos meus pais, hotel e roupas. Eles não têm muito dinheiro, ou pelo menos é o que sempre dizem, e eu queria mais que tudo que eles estivessem lá. É isso que se faz pela família, não é? Pagar as passagens aéreas, reservar o quarto de hotel, mandar dinheiro para roupas apropriadas, quando eles insinuam que não podem comprar algo suficientemente bom. Até marquei horários para eles num salão chique perto do local da festa. Queria que minha mãe se sentisse especial. Queria que meu pai cortasse o cabelo direito pela primeira vez. Foi caro, mas valia a pena. Eles são meus pais. É meu casamento. Claro que eles estariam lá. Amanhã estava correndo conforme o planejado. Minhas madrinhas chegaram na suíte do hotel. O champanhe foi aberto. As maquiadoras começaram a montar suas estações. Todo mundo estava rindo e tirando fotos. E eu continuava checando meu celular. Nada dos meus pais ainda. Mandei um rápido: "Bom dia! Como está tudo? Mal posso esperar para ver vocês." No WhatsApp da minha mãe. Sem resposta. Tentei não me preocupar. Eles provavelmente só estavam se arrumando. Talvez minha mãe estivesse no banho e meu pai lutando com a gravata. Ou algo assim. Mas depois de 1 hora sem nenhuma palavra, comecei a ter aquela sensação de afundamento. Liguei para os dois. Caixa postal direto. Liguei para o hotel. Não. Eles ainda não fizeram check-out. Liguei de novo. Nada. Minha madrinha de honra percebeu que eu estava me afastando para fazer essas ligações, ficou perguntando se estava tudo bem. Forcei um sorriso e concordei com a cabeça, mas por dentro estava começando a entrar em pânico. Onde diabos eles estavam? A cerimônia seria em 4 horas. Eles sabiam a hora de estar no local. Nós tínhamos revisado tudo várias vezes. Eu até fiz um itinerário detalhado com tudo destacado e com código de cores. Meu pai brincou sobre eu ser controladora quando enviei por e-mail. Mas eu só queria que tudo fosse perfeito. Eu queria que eles estivessem lá. As horas passavam e o nó no meu estômago só aumentava. Minha maquiagem estava quase pronta quando decidi tentar ligar de novo, desta vez do celular da minha amiga. Talvez eles estivessem ignorando minhas ligações por algum motivo? Ridículo, eu sei, mas o desespero estava batendo. Nada. Caixa postal. Olhei para o relógio. 2 horas para a cerimônia. Mandei mais uma mensagem. Mãe? Pai? Está tudo bem? Por favor, me respondam. Estou preocupada. Tentava manter a calma, mas minha voz começou a falhar enquanto explicava para minha madrinha que não conseguia falar com meus pais. Ela tentou me acalmar. Disse que eles provavelmente estavam a caminho, que o trânsito devia estar horrível, que o celular deles podia estar sem bateria. Acenei com a cabeça, querendo acreditar. Mas lá no fundo, eu já sabia. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Foi quando meu celular finalmente vibrou. Praticamente pulei em cima dele. O coração disparado. Era uma mensagem da minha mãe. Abri correndo, quase derrubando o celular no chão. E ali estava. Filha, desculpa. A gente não vai conseguir ir. Tá tendo a formatura da sua sobrinha hoje à tarde e decidimos ficar. Você sabe como sua irmã fica quando não fazemos o que ela quer. Tenho certeza que você vai entender. Manda. Fotos depois. Li aquilo 1, 2, 3 vezes. Não conseguia acreditar. Eles não viriam. Para o meu casamento. O casamento que eu paguei para eles virem. As passagens, o hotel, as roupas, o salão. Tudo jogado fora porque minha irmã mais nova, a favorita deles desde sempre, queria que eles fossem à formatura da filha dela. Uma formatura de ensino médio. Contra o meu casamento. E a mensagem era tão casual. Como se estivessem cancelando um almoço de domingo,
não faltando ao casamento da própria filha. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, olhando para aquela mensagem. Senti as lágrimas começando a se formar, ameaçando arruinar a maquiagem que tinha acabado de ser finalizada. Minha madrinha percebeu minha expressão e veio correndo. O que foi? Nem consegui falar. Só entreguei o celular para ela. Ela leu a mensagem e seu rosto passou de preocupação para incredulidade, depois para raiva. Eles não podem fazer isso com você. Não hoje. Ela estava mais furiosa do que eu. Eu estava vazia, como se tivessem sugado todo o ar dos meus pulmões. Não era a primeira vez que eles me decepcionavam, que escolhiam minha irmã ou minha sobrinha em vez de mim. Mas isso? No meu casamento? Depois de eu ter pago tudo? Era como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. As outras madrinhas logo perceberam que algo estava errado. O clima alegre da suíte mudou completamente. Todo mundo tentando me confortar, dizendo que ainda seria um dia perfeito, que eu ainda tinha pessoas que me amavam ali comigo. Tentei sorrir, tentei fingir que estava tudo bem, mas não estava. Meu noivo ligou para saber como estava tudo e eu quase desabei. Não podia contar para ele. Não agora. Ele já estava nervoso o suficiente. Engoli o choro e menti. Está tudo ótimo, amor. Nos vemos daqui a pouco. Desliguei antes que minha voz me traísse. Minha madrinha de honra me olhou com aquela expressão de: "Tem certeza?" Eu assenti. Ele não precisava saber. Não queria que ele ficasse com pena de mim. Não queria estragar o nosso dia. Então respirei fundo, levantei o queixo e decidi que seguiria em frente. Com ou sem meus pais. Chegamos à igreja e meu coração estava batendo tão forte que achei que ia explodir. Tudo estava lindo, exatamente como planejei. As flores, a decoração, a música. Perfeito. Exceto por um detalhe. Não tinha ninguém para me levar até o altar. Meu pai deveria me acompanhar, como sempre sonhei. Sempre imaginei aquele momento, desde criança. Ele, todo orgulhoso, me levando até o homem com quem eu passaria o resto da minha vida. Mas ele não estava lá. Rapidamente, meu futuro sogro se ofereceu para me acompanhar. Ele é um homem maravilhoso, me trata como filha desde o primeiro dia. Mas não era a mesma coisa. Olhei ao redor da igreja enquanto me preparava na entrada. Lugares vazios onde meus pais deveriam estar sentados, na primeira fileira. Foi como uma facada no peito. A música começou a tocar. As pessoas se levantaram. As portas se abriram. Era a hora. Forcei um sorriso enquanto meu futuro sogro oferecia o braço. Sussurrei um "obrigada", que ele provavelmente nem ouviu. E então começamos a caminhar. Todos aqueles rostos virando para me ver, expressões de admiração, sorrisos. Mas meus olhos só viam aqueles 2 lugares vazios. Quando cheguei ao altar e vi meu noivo, seus olhos brilhando de emoção, quase desmoronei. Ele não sabia. Apertei a mão do meu futuro sogro, que me deu um beijo na testa antes de me entregar ao seu filho. Meu noivo apertou minhas mãos, notou que estavam geladas. "Tá tudo bem?" Ele sussurrou. Engoli seco. "Agora tá", respondi, tentando acreditar nas minhas próprias palavras. A cerimônia começou. Eu estava me casando, sem meus pais, e a dor no meu peito era quase insuportável. Durante os votos, minha voz quase falhou várias vezes. Não por emoção pelo momento, mas por estar segurando o choro, a raiva, a decepção. Meu marido, era estranho pensar nele assim agora. Não, desconfiava de nada. Ele estava radiante, seus olhos nunca deixando os meus enquanto prometíamos amor eterno. Eu me sentia dividida. Uma parte de mim estava realmente feliz, vivendo aquele momento que sonhei por tanto tempo. A outra parte estava devastada, traída, abandonada. Quando trocamos as alianças, olhei rapidamente para a plateia. Tantos rostos felizes. A família dele completa, a minha cheia de buracos. Nesse momento, tomei uma decisão silenciosa. Não deixaria que eles arruinassem meu dia. Não mais do que já tinham feito. Respirei fundo
e me concentrei no homem, à minha frente. Ele merecia minha atenção total. Ele nunca tinha me decepcionado. A recepção foi no salão de festas de um hotel próximo. Tudo estava lindo, mas eu continuava esperando que de alguma forma meus pais aparecessem. Talvez eles tivessem se arrependido. Talvez tivessem percebido o quanto me magoaram. Talvez estivessem a caminho agora mesmo. Checava meu celular sempre que podia, entre cumprimentos, abraços e fotos. Nada. Algumas pessoas perguntaram por eles. Onde estão seus pais, querida? Sua mãe está linda. Cadê seu pai? Quero dar os parabéns a ele. Cada pergunta era como uma pequena facada. Inventei desculpas. Eles não estavam se sentindo bem. Tiveram que sair um pouco para resolver um problema. Devem estar por aí, você sabe como é festa. Mentiras, uma atrás da outra. Não queria que ninguém soubesse a verdade. Era humilhante demais, doloroso demais. Então sorri, dancei, cortei o bolo, joguei o buquê. Fingi que estava tendo o dia mais feliz da minha vida, enquanto por dentro, uma parte de mim estava morrendo. Foi durante a dança dos noivos que meu celular vibrou no bolso escondido do meu vestido. Ignorei, claro. Estava dançando com meu marido, todos os olhos em nós. Mas senti mais vibrações. Mensagens chegando. Muitas delas. Quando a música acabou e os aplausos diminuíram, pedi licença e fui ao banheiro. Tranquei-me numa cabine e peguei o celular. Era o grupo da família. Meu coração parou. Ali estava uma foto dos meus pais, todos sorridentes, abraçados com minha sobrinha usando beca e capelo. A legenda dizia: Momento de orgulho. Nossa princesinha formada. Família é tudo. Postada pela minha mãe. No mesmo horário da minha. Cerimônia de casamento. E abaixo, vários comentários dos meus tios, primos, todos parabenizando. Todos sabendo exatamente onde meus pais deveriam estar naquele momento. Mas ninguém mencionou. Ninguém disse: Ei, vocês não deveriam estar no casamento da sua filha agora? Ninguém. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não era apenas a traição dos meus pais agora. Era toda a família fingindo que eu não existia, que meu casamento não importava. Era como se eu fosse invisível, como sempre fui. A filha mais velha, a responsável, a que nunca dava trabalho, a que sempre entenderia, sempre perdoaria. Bem, não desta vez. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava uma resposta. Desta vez, sem me conter, sem filtrar a dor. Espero que a formatura tenha sido mais importante que acompanhar a própria filha no altar. Vocês fizeram sua escolha. Não precisam se dar. O trabalho de fingir depois. Enviei antes que pudesse me arrepender. Depois desliguei o celular completamente. Não queria ver as respostas, as desculpas esfarrapadas, as justificativas. Lavei o rosto com cuidado para não borrar a maquiagem. Respirei fundo e voltei para a festa. Meu marido me encontrou no caminho, preocupado com minha demora. Está tudo bem? Ele perguntou. Sorri o sorriso mais falso da minha vida. Tudo ótimo. Vamos dançar mais? A festa continuou até tarde da noite. Consegui manter as aparências, rir, dançar, agradecer a presença de todos. Mas por dentro, o vazio só aumentava. Quando finalmente ficamos sozinhos no quarto de hotel, meu marido me abraçou forte e disse o quanto estava feliz. Eu também estava, por ele, por nós. Mas havia essa sombra pairando sobre mim que não conseguia afastar. Ele percebeu, é claro. Me conhece melhor que ninguém. O que foi, amor? Você parece distante. Foi então que desabei. Contei tudo. Sobre a mensagem da minha mãe, sobre a foto no grupo, sobre como me senti abandonada no meu próprio casamento. Ele ouviu tudo em silêncio, me abraçando cada vez mais forte enquanto as lágrimas desciam pelo meu rosto, provavelmente arruinando de vez a maquiagem que tinha sobrevivido milagrosamente até ali. Eles sempre foram assim. Continuei entre soluços. Sempre preferiram minha irmã e minha sobrinha. Mas pensei. Pensei que pelo menos hoje, pelo menos no meu casamento,
Não consegui terminar a frase. Anos de mágoas reprimidas estavam vindo à tona de uma vez. Como eles nunca vinham me visitar, mas iam à casa da minha irmã todo fim de semana. Como reclamavam que não tinham dinheiro quando eu precisava, mas sempre bancavam as extravagâncias da minha irmã. Como minha sobrinha ganhava presentes caros em qualquer ocasião, enquanto meus aniversários eram lembrados com mensagens atrasadas no WhatsApp. E o pior, como desviei do assunto quando alguém perguntava por eles na festa, como menti para proteger sua imagem, como sempre fiz. Meu marido secou minhas lágrimas e disse algo que nunca vou esquecer. Talvez esteja na hora de parar de protegê-los e começar a se proteger. Não dormi naquela noite. Enquanto meu marido ressonava ao meu lado, eu olhava para o teto do quarto de hotel, repassando mentalmente tudo o que tinha acontecido. Tudo o que sempre acontecia. Como eu sempre engolia as decepções, sempre desculpava, sempre fingia que estava tudo bem. Por quê? Para manter a paz? Para não ser vista como a problemática, a ingrata? Lembrei de outras coisas também. Coisas que tinha enterrado fundo, que nunca contei para ninguém. Como quando descobri que meus pais tinham vendido a casa da minha avó paterna enquanto ela estava no hospital, sem nem consultar os outros filhos dela. Como usaram o dinheiro para comprar um carro novo, enquanto eu vendia marmitas no trabalho, para pagar a faculdade porque eles não podiam me ajudar financeiramente. Como meu pai tinha um caso com uma vizinha que todo mundo conhecia, mas ninguém comentava. Como minha mãe provavelmente sabia, mas fingia não ver porque também tinha seus segredos. Peguei meu celular e o liguei novamente. Era tarde, quase amanhecendo. Dezenas de notificações. Mensagens privadas da minha mãe. Por que você está fazendo isso? Por que está nos envergonhando no grupo? Do meu pai. Sua mãe está chorando. Você sempre foi tão egoísta. Da minha irmã. Você sempre quer ser o centro das atenções, não é? Não podia deixar a formatura da minha filha ser o momento dela. Nenhuma palavra de desculpas. Nenhum reconhecimento do que tinham feito. Era sempre sobre eles. Sempre. E pela primeira vez, vi com clareza cristalina quem eles realmente eram. Não eram os pais amorosos que eu fingia que eram. Eram pessoas egoístas, manipuladoras, que só se importavam consigo mesmas e com quem lhes convinha no momento. E eu? Eu era apenas um detalhe em suas vidas. Alguém que estava lá para ajudar quando precisavam, para dar dinheiro quando pediam, para entender quando decepcionavam. Não mais. Sentei na cama, as costas apoiadas na cabeceira, e comecei a digitar. Não com raiva, não com ódio, apenas com uma calma fria que nem sabia que possuía. Escrevi uma mensagem longa, detalhada, postando no grupo da família. Comecei relembrando como paguei pelo voo deles, pelo hotel, pelas roupas, pelo salão. Como me esforcei para que eles estivessem presentes no meu casamento. Como fui abandonada no último minuto por uma formatura de ensino médio. Importante sim, mas que acontece literalmente todos os anos, enquanto eu esperava me casar apenas uma vez na vida. Como tive que mentir para todos os convidados, inventando desculpas para não envergonhá-los. Como vi a foto deles, sorrindo, enquanto eu dançava sozinha a dança que deveria ser com meu pai. Mas não parei por aí. Continuei escrevendo. Sobre como eles desviaram o dinheiro da venda da casa da minha avó. Sobre como me negaram ajuda financeira na faculdade enquanto compravam um carro novo. Sobre como meu pai traía minha mãe há anos com a vizinha. E como minha mãe provavelmente sabia e aceitava porque também tinha um caso com o padrinho da minha irmã. Sobre como eles sempre favoreceram minha irmã e minha sobrinha. Como iam aos aniversários delas, mas esqueciam os meus. Como pagavam viagens para elas enquanto eu nem sequer ganhava uma ligação no meu aniversário. Anexei provas de tudo. Screenshots de conversas antigas, fotos, recibos, documentos da venda da casa. Tudo o que tinha guardado por anos, talvez sabendo subconscientemente que este dia chegaria. Enviei a mensagem no grupo no meio da madrugada, num silêncio cortante, com o celular tremendo nas minhas mãos. Depois deixei o aparelho de lado, sem coragem de olhar para as respostas.
Estava exausta demais para mais uma batalha naquela noite. Dormi sem saber que, quando acordasse, a guerra já estaria instaurada. Reli tudo uma vez, respirei fundo e apertei enviar. Não havia volta agora. A verdade estava lá, exposta para toda a família ver. Meu marido ainda dormia tranquilamente ao meu lado, sem saber da bomba que eu acabara de lançar. Parte de mim queria acordá-lo, contar o que tinha feito, pedir sua opinião, seu apoio. Mas outra parte sabia que esta era minha batalha, minha libertação. Por anos vivi refém desses segredos, dessa dinâmica familiar doentia. Por anos aceitei migalhas de afeto, justificando comportamentos injustificáveis. Aquilo precisava acabar. E agora tinha acabado. Deixei o celular de lado e fiquei olhando pela janela do hotel enquanto o sol começava a nascer. Sentia-me estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Ao mesmo tempo, havia um nó na garganta, uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido e nunca foi. Algumas horas depois, quando o dia já estava claro e as pessoas começaram a acordar, o celular começou a tocar sem parar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, minha irmã, tios, primos. Ignorei todas as chamadas. Não estava pronta para ouvir as vozes deles, as justificativas, as acusações que certamente viriam. O grupo da família explodiu em mensagens. Alguns expressando choque, outros indignação. Isso não pode ser verdade. Como você pode expor sua família assim? Mas também havia outros tons. Sempre desconfiei que havia algo errado nessa história da casa. Nunca entendi por que eles tratavam você desse jeito. Minha tia materna, irmã da minha mãe, foi a primeira a me defender abertamente. Vergonha deveria sentir quem abandona a filha no dia do casamento. O que ela fez? Outra prima respondeu. Contou a verdade. Finalmente alguém teve coragem. O grupo se dividiu rapidamente entre os que me apoiavam e os que me condenavam. A família que sempre pareceu tão unida estava se despedaçando diante dos meus olhos e eu era a responsável. Deveria me sentir culpada, mas não sentia. Não mais. Meu marido acordou com o barulho incessante do meu celular. Sentou-se na cama, confuso, ainda sonolento, e perguntou o que estava acontecendo. Mostrei a ele. Tudo. As mensagens que enviei, as respostas, a guerra que tinha se instalado no grupo familiar. Ele leu em silêncio, os olhos arregalando-se cada vez mais. Quando terminou, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Você está bem? Foi tudo o que ele perguntou. Não estava esperando isso. Esperava julgamento, talvez até censura. Nós mal tínhamos nos casado e eu já estava envolvendo nossa nova família em um escândalo. Mas ele só queria saber se eu estava bem. Balancei a cabeça negativamente. Não, não estava bem. Como poderia estar? Acabara de expor toda a podridão da minha família, de quebrar definitivamente os laços com meus pais. Talvez nunca mais falasse com eles novamente. Talvez nunca mais visse minha sobrinha, que apesar de tudo, eu amava. Tinha acabado de mudar o curso da minha vida para sempre. Ele me abraçou forte, sem dizer mais nada. Não precisava. Aquele abraço dizia tudo, que ele estava comigo, que entendia, que não me julgava. Fiquei ali, aninhada nos braços dele, ouvindo o celular tocar e vibrar sem parar. Era nosso primeiro dia como casados. Deveria ser um dia feliz, de planejamentos para o futuro, talvez até o início da nossa lua de mel. Em vez disso, estávamos ali, envolvidos naquele caos que eu tinha criado. O que você quer fazer agora? Ele perguntou após algum tempo. Pensei por um momento. O que eu queria? Queria voltar atrás? Não. Queria confrontar meus pais, ouvir suas desculpas esfarrapadas, suas acusações? Também não. Quero ir embora. Daqui. Respondi finalmente. Quero começar nossa vida juntos o mais longe possível dessa loucura. Ele sorriu, beijou minha testa e disse que começaria a arrumar nossas malas. Era isso.
Estávamos partindo, deixando para trás não apenas o hotel, mas tudo o que minha família representava. O celular continuava tocando. Continuei ignorando. Fizemos o check-out do hotel em silêncio. Não havia mais clima para o café da manhã romântico que tínhamos planejado. Queríamos apenas distância, paz. No carro, a caminho de casa, finalmente, decidi verificar as mensagens. Não as do grupo. Aquilo estava um pandemônio e eu não tinha energia para lidar com aquilo agora. Mas havia mensagens privadas, muitas delas. De primos que nunca tinham me apoiado antes, mas agora diziam entender muita coisa. De tias que sempre acharam estranho o comportamento dos meus pais comigo. Da minha avó paterna, que chorava ao descobrir o que tinha acontecido com sua casa. Então foi por isso que nunca mais pude voltar para lá. Aquilo me partiu o coração. Ela nem sabia que a casa tinha sido vendida. Achava que estava apenas emprestada, enquanto ela se recuperava no hospital. Meus pais tinham mentido para todos, não apenas para mim. Havia também mensagens dos defensores, dos meus pais. Minha irmã enviou um áudio longo, gritando obscenidades, me acusando de querer destruir a família por ciúmes dela e da filha. Um tio paterno disse que eu estava inventando tudo isso porque sempre fui problemática e difícil. A ironia? Esse mesmo tio não falava com meu pai há anos justamente por causa da questão da casa da minha avó. Mas agora estavam unidos contra mim, a inimiga comum. A mensagem que mais me afetou, no entanto, foi a da minha mãe. Curta, fria. Espero que esteja satisfeita. Seu pai está passando mal e pode precisar ir ao hospital. Isso é o que você queria? Nos destruir? Parabéns. Conseguiu. Nenhuma palavra sobre o casamento. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do que tinham feito. Apenas a clássica manipulação emocional que eu conhecia tão bem. Mas dessa vez, não funcionou. Não senti culpa. Não senti necessidade de ligar imediatamente para saber se meu pai estava bem, porque sabia que provavelmente era mentira. Mais uma tentativa de me fazer sentir mal, de me colocar na posição de vilã. A tática de sempre. Mostrei a mensagem para meu marido, que balançou a cabeça em descrença. Inacreditável. Ele murmurou. Simplesmente inacreditável. Chegamos em casa exaustos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Nossa casa ainda estava uma bagunça. Tínhamos saído às pressas para o casamento 2 dias antes, deixando tudo para arrumar depois. Tinha presentes de casamento empilhados na sala, enviados por quem não pôde comparecer. Em circunstâncias normais, estaríamos animados para abri-los. Agora, porém, não conseguíamos sentir nada além de um cansaço profundo. Meu marido sugeriu pedirmos comida e simplesmente descansarmos. Concordei. Enquanto esperávamos a comida chegar, sentei, no sofá, e finalmente criei coragem para abrir o grupo da família novamente. A guerra continuava, mais feroz do que nunca. Mensagens de áudio, fotos, documentos. Parecia que todos os segredos de família estavam vindo à tona de uma vez. Minha tia materna tinha enviado screenshots de conversas antigas com minha mãe, onde ela praticamente admitia o caso com o padrinho da minha irmã. Meu tio paterno postou cópias dos documentos da venda da casa da minha avó, provando que o dinheiro foi transferido diretamente para a conta dos meus pais, não para um fundo de cuidados para a vovó, como eles alegaram na época. Primos compartilhavam histórias de como meus pais sempre favoreceram minha irmã, como eles sempre tiveram dinheiro para ela, mas nunca para mim. Era como se eu tivesse aberto as comportas e agora um mar de ressentimentos e mágoas reprimidas por anos estivesse se derramando. No meio desse caos todo, uma mensagem da minha avó paterna me pegou de surpresa. Sempre soube que algo estava errado, querida. Mas ninguém me ouvia porque diziam que eu estava confusa pela idade. Obrigada por finalmente trazer a verdade à luz. Te amo. Aquilo me fez chorar. Minha avó, com quase 90 anos, estava me agradecendo por expor a verdade que ela sempre soube, mas ninguém acreditou. Me senti ao mesmo tempo triste e aliviada.
triste por todo o sofrimento, por todos os anos perdidos. Aliviada por finalmente não estar mais sozinha nessa. A comida chegou, mas mal consegui comer. Meu estômago estava embrulhado com tudo o que estava acontecendo. Meu marido comeu em silêncio, me observando com preocupação. De repente, meu celular tocou. Era um número que não reconheci. Atendi hesitante. Alô? Do outro lado, uma voz familiar. Meu tio materno, irmão da minha mãe, com quem não falava há anos. Sobrinha? Sou eu, seu tio Carlos. Ele estava ligando de um número novo, explicou, porque minha mãe tinha bloqueado o antigo. Queria me dizer que estava do meu lado, que nunca acreditou na história da casa da vovó, que sabia do caso da minha mãe há anos, mas ninguém na família queria ouvir, que sempre achou estranho como me tratavam. Sua mãe sempre foi assim, ele disse, com um suspiro cansado, sempre manipuladora, sempre fazendo-se de vítima. Nossos pais a mimaram demais, e ela cresceu achando que o mundo gira ao redor dela. Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou histórias da infância da minha mãe, coisas que eu nunca soube. Como ela sempre conseguia o que queria através de manipulação emocional. Como inventava doenças quando não era o centro das atenções. Como jogava os irmãos uns contra os outros. Era como se estivesse ouvindo sobre uma estranha, não sobre minha própria mãe. Mas ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. Os padrões que ele descrevia eram exatamente os mesmos que eu tinha experimentado a vida toda. Eu tentei te alertar quando você era mais nova, disse meu tio. Mas sua mãe nunca deixava a gente ficar sozinhos. Sempre esteve lá, controlando tudo, controlando a narrativa. Lembrei vagamente de um Natal, quando tinha uns 12 anos, em que meu tio tentou me levar para dar uma volta. Minha mãe fez um escândalo. Disse que ele estava tentando me colocar contra ela. Foi a última vez que o vi, até meus 18 anos. Na época achei estranho, mas logo esqueci. Agora tudo fazia sentido. Quando desliguei o telefone, me senti como se tivesse descoberto um novo mundo. Um mundo onde eu não era a errada, a difícil, a ingrata. Um mundo onde eu era apenas mais uma vítima de pessoas tóxicas que, por acaso, eram meus pais. A noite caiu e nós dois estávamos exaustos demais para fazer qualquer coisa além de deitar e tentar dormir. Mas o sono não vinha. Meu celular continuava vibrando incessantemente. Tive que silenciá-lo completamente. A família inteira estava em polvorosa. Grupos paralelos foram criados. Um grupo pró-pais. Um grupo pró-minha verdade. Parentes que não se falavam há anos estavam agora unidos por um lado ou pelo outro da batalha. Era surreal. Uma guerra familiar completa tinha eclodido por causa do meu desabafo. E o mais incrível, ninguém, absolutamente ninguém, no lado dos meus pais tinha mencionado o fato central de tudo isso, que eles faltaram ao meu casamento para ir à formatura da minha sobrinha. Esse fato simplesmente evaporou na discussão. Agora era tudo. Sobre os outros segredos, as outras mentiras, as outras traições. Meu marido me abraçou forte na cama escura. Está arrependida? Ele perguntou baixinho. Pensei por um momento. Estava? Tinha acabado de explodir décadas de segredos familiares. Tinha dividido minha família em facções que talvez nunca mais se reconciliassem. Tinha exposto não apenas meus pais, mas também a mim mesma. Afinal, teria que enfrentar o julgamento de todos que agora sabiam que fui abandonada no meu próprio casamento. Mas então pensei na libertação que estava sentindo, no alívio de finalmente ter falado a verdade, no apoio inesperado que estava recebendo de parentes que sempre achei que não se importavam comigo. Não, respondi finalmente. Não estou arrependida. Estou triste pelo que aconteceu, pelo que descobri, por tudo que sempre foi, e eu me recusei a ver. Mas não estou arrependida por ter falado a verdade. Ele beijou minha testa e sussurrou: Estou orgulhoso de você. Aquelas palavras significaram mais para mim do que ele poderia imaginar.
Passei a vida toda buscando aprovação, tentando ser boa o suficiente para merecer o amor dos meus pais. E agora, aqui estava alguém que me amava exatamente como eu era, que estava ao meu lado, independente de qualquer coisa. Vamos superar isso juntos, ele prometeu. Somos uma família agora, você e eu. Agarrei-me a essas palavras como a uma tábua de salvação. Ele estava certo. Éramos uma família agora. Pequena, nova, imperfeita, mas real. Baseada em amor verdadeiro, não em manipulação e mentiras. Com esse pensamento, finalmente consegui adormecer, exausta, nos braços do meu marido. Acordei com o som do meu celular tocando sem parar. Era minha avó paterna. Atendi imediatamente, preocupada. Ela raramente ligava. Preferia mandar mensagens com a ajuda da cuidadora. Vovó? Está tudo bem? Sua voz soou trêmula, mas firme. Minha neta, preciso te ver. Hoje. Antes que seja tarde demais. Expliquei que tínhamos acabado de nos casar, que estávamos exaustos, que talvez pudéssemos marcar para a próxima semana. Mas ela insistiu, a voz ainda mais fraca. Por favor, minha filha, não sei quanto tempo mais vou ter. Preciso de você. Aqui hoje. Aquelas palavras me gelaram. Minha avó tinha 89 anos e não estava bem de saúde. Se ela dizia que não tinha tempo, eu precisava acreditar. Tudo bem, vovó. Estaremos aí depois do almoço. Desliguei e contei ao meu marido, que concordou imediatamente em irmos. Enquanto nos arrumávamos, meu celular não parou de tocar. Ignorei todas as outras chamadas. Meus pais, minha irmã, tios, primos. Não estava pronta para falar com ninguém além da minha avó. Chegamos à casa de repouso onde ela morava por volta das 14h. A cuidadora nos recebeu com um olhar preocupado. Ela está agitada desde ontem, explicou enquanto nos conduzia até o quarto. Não para de falar sobre uma casa e documentos. Não conseguia entender direito. Quando entramos, minha avó estava sentada em sua poltrona, parecendo frágil, mas com um brilho determinado nos olhos que não via há anos. Finalmente. Ela disse quando me viu. Pediu para ficarmos a sós. Até a cuidadora teve que sair. Assim que a porta fechou, ela segurou minhas mãos com força surpreendente para alguém da sua idade. Vi tudo no grupo da família. A cuidadora me mostrou aquela casa, minha casa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles me disseram que estava apenas alugada enquanto eu me recuperava, que voltaríamos para lá quando eu melhorasse. Esperei por anos. Senti meu coração apertando. Nunca tinha imaginado o quanto minha avó sofreu com essa mentira. Minha avó abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Tenho algo para você. Algo que guardei por muito tempo, esperando o momento certo. Abriu o envelope com mãos trêmulas e retirou documentos antigos, alguns quase deteriorados. Seu avô sempre desconfiou do seu pai. Ele nunca disse, mas eu sabia. Por isso, antes de morrer, ele mudou o testamento. Examinou os papéis, selecionou um e me entregou. Era uma cópia de um testamento, datado de 3 anos antes da morte do meu avô. Nele, ele deixava explicitamente uma parcela significativa dos seus bens diretamente para mim, em uma conta bloqueada por um fundo fiduciário que só poderia ser acessada quando eu completasse 30 anos ou me casasse, o que acontecesse primeiro. Seu pai nunca soube disso. Ninguém soube. Seu avô fez tudo com a ajuda de um advogado de confiança, em segredo. Ele quis garantir que o dinheiro estivesse protegido legalmente, sem qualquer possibilidade de ser desviado. Olhei para os documentos, atordoada. Havia extratos bancários, comprovantes de investimentos, todos em meu nome, administrados sob regras rígidas para que só eu pudesse acessar. Uma quantia que, com juros acumulados, era mais do que suficiente para comprar uma casa confortável, talvez até começar um negócio próprio. Por que você nunca me contou? Perguntei, ainda em choque. Minha avó sorriu tristemente.
Tentei, minha filha, muitas vezes. Mas seus pais sempre impediam. Sempre arranjavam uma desculpa para que você não me visitasse sozinha. Sempre estavam presentes, controlando. Quando tive o derrame e vim para cá, perdi contato com você por quase 2 anos. Quando finalmente consegui te ver novamente, você já estava tão distante, tão moldada por eles. Ela apertou minha mão. Mas agora você está casada. O dinheiro é seu por direito. Eles não podem tocar nele. E mais importante, você finalmente viu a verdade sobre quem eles são. Estávamos ambas chorando agora. Meu marido, que tinha permanecido em silêncio até então, também tinha lágrimas nos olhos. Era um momento de revelação, de libertação, mas também de profunda tristeza pelo tempo perdido, pelo sofrimento desnecessário, pelas mentiras que moldaram nossas vidas por tanto tempo. Estou aqui agora, sentada ao lado da cama da minha avó que finalmente conseguiu dormir depois de tanta emoção. Meu celular continua vibrando sem parar no meu bolso. O caos familiar que desencadeei está longe de terminar. Meus pais provavelmente já sabem que estou com a vovó, provavelmente suspeitam que ela me contou sobre o dinheiro. A guerra só vai piorar. Mas estranhamente, não me importo mais. Pela primeira vez na vida, me sinto livre. Livre das expectativas deles, livre da necessidade de aprovação, livre das mentiras que me contaram e das mentiras que contei a mim mesma. A verdade dói. Dói muito, mas também liberta. Meu marido entra silenciosamente no quarto e coloca a mão no meu ombro. Está na hora, ele sussurra. Temos que ir. Há muito para resolver. Muitas decisões a tomar. Onde vamos morar agora que podemos comprar nossa própria casa? Como vamos administrar esse dinheiro inesperado? Como vou lidar com meus pais, minha irmã, com toda essa família dividida? Não sei as respostas para essas perguntas, mas pela primeira vez, sinto que tenho o poder de decidir por mim mesma, sem manipulação, sem culpa, sem medo de desagradar. Olho para minha avó uma última vez antes de sair. Ela parece em paz, talvez pela primeira vez em anos. Assim como eu. Porque finalmente vi a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mais confortável das mentiras. Estou terminando este relato agora, sentada na sala do meu novo apartamento, a quilômetros de distância da minha cidade natal. Faz alguns meses desde o casamento, desde a revelação, desde o caos. Ainda não falei com meus pais. Duvido que algum dia voltaremos a ter qualquer tipo de relacionamento. Alguns laços, uma vez quebrados, não podem ser reparados. E tudo bem, aprendi que família não é apenas sangue. É escolha, é respeito, é amor verdadeiro. E agora, finalmente, tenho isso. O resto é apenas uma história que chegou ao fim. Uma história sem final feliz, nem explicações satisfatórias. Como a vida real costuma ser.